Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu explicou como a democracia vem sendo atacada no Brasil através do ativismo judicial das cortes superiores. Coronel Tadeu lembrou: democracia é um regime político. Assim como tem ditadura, assim como tem comunismo, nós temos a democracia como regime político. E o que faz parte da democracia? É justamente a participação popular e a possibilidade de você contestar um governo. Simples assim. O ex-deputado lembrou que nos últimos tempos o Supremo Tribunal Federal vem decidindo sobre temas que pertencem ao Legislativo sem qualquer consulta ao povo. Ele lembrou que, entre vários outros temas, a Corte decidiu sobre os direitos políticos de Dilma, após ser deposta pelo impeachment, e disse: querem reescrever a história para dizer que nós tivemos um golpe político em 2016. Olha só até onde vai essa situação. É extremamente complicado isso, mas é bom a gente colocar as barbas de molho, porque quem está falhando neste momento chama-se Congresso Nacional. Coronel Tadeu afirmou: isso está afrontando sim a democracia. Está afrontando demais a democracia, que prevê a participação do povo. Na própria Constituição está escrito: a participação do povo se dá através dos seus representantes. Ele exemplificou com ações propostas por partidos da extrema esquerda e disse: ué, mas já tem a lei penal. Então, por que o Supremo está decidindo isso? O Supremo devia falar assim para o PSOL: meu amigo, já está decidido isso. Ele acrescentou: essa é a democracia. Eu não vejo com bons olhos essas decisões do Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado lembrou que não há vácuo de poder e que, quando o Congresso não faz seu papel, outros agirão em seu lugar. Ele disse: a ausência de poder não existe. Se o Congresso não se posiciona para definir determinados temas, o Judiciário vai entrar e vai fazer por ele. Seria muito melhor se o STF não tivesse decidido nada sobre isso, se tivesse simplesmente despachado para a Câmara ou o Senado. Coronel Tadeu apontou que a Corte deveria ter dito algo como: vocês são os legisladores. Nós aqui cuidamos das demandas judiciais. Ele afirmou: eu acho que seria o correto. Essa seria a posição mais importante que o Supremo deveria tomar. Mas não, eles estão decidindo. Quando não há uma definição prevista em lei, eles acabam decidindo. O ex-deputado acrescentou: precisa tomar muito cuidado com essa situação e precisamos cobrar muito, mas muito mais dos nossos representantes. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Em cima desse assunto, gente, eu queria só comentar com vocês, também de uma forma bem rápida. Se eu perguntar para vocês o que é democracia, vai dar uma confusão muito grande para todo mundo, às vezes, explicar o que é o óbvio, né? Normalmente as pessoas têm dificuldade de explicar o óbvio, a gente sabe disso, mas a gente tem que primar por essa democracia. E uma das coisas, bom, democracia, gente, para resumir, o que é democracia? Democracia é um regime político, assim como tem a ditadura, assim como teve o nazismo, né? Nós temos a democracia como um regime político. E o que faz parte da democracia, que é o mais importante? É justamente a participação popular, a participação do povo, né? E a possibilidade de você contestar um governo. Simples assim. Então, quando a gente fala em governo num sentido amplo. Não é o governo do PT, ou o governo disso, não, é o governo como um todo. A gente pode contestar a Câmara dos Deputados, a gente pode contestar a nossa justiça, a gente pode contestar o Congresso Nacional, as decisões. Então, essas duas coisas, a participação e a participação pública, a participação do povo, e a possibilidade de se contestar um governo é praticamente a essência do que é a democracia. Vocês vão encontrar aí em diversos lugares, outras derivações do que é democracia, né? E aí vocês fazem o próprio juízo de vocês. Mas basicamente é isso que a gente tem que falar de uma democracia. E eu gostaria aqui de botar uma pulguinha atrás da orelha de todos vocês. O STF praticamente está decidindo 4 temas importantes. O primeiro, sem consultar o povo. Estão decidindo sobre a maconha. O segundo ponto, descriminalização do uso da maconha. Terceiro, decidiu sobre a contribuição social. Tá? É muito importante isso também, você decidiu, né, que os sindicatos podem fazer a cobrança da contribuição sindical, sem consultar o povo. E por último, gente, já decidiu sobre os direitos políticos da Dilma Rousseff, que sofreu impeachment em 2016. Vejam só, o STF presente em 4 decisões importantíssimas. Na última, sobre o impeachment de Dilma, está muito claro que eles querem reescrever a história para dizer que nós tivemos um golpe político em 2016. Olha só até onde vai essa situação. É extremamente complicado isso. Extremamente complicado. Mas é bom a gente colocar as barbas de molho, porque quem está falhando nesse momento aqui chama-se Congresso Nacional. Chama-se Congresso Nacional. Tomem muito cuidado com isso. Eu quero plantar essa pulga na orelha de vocês, porque se a gente for olhar aqui semana a semana, mês a mês, nós vamos perceber que o STF tem decidido muito. Esqueci ainda, vou colocar aqui sobre o marco temporal, vamos anotar aqui também sobre o marco temporal, que já inclusive já formaram maioria, né? Aliás, já formaram, não, já terminaram, foi 9-2, o marco temporal, por uma ausência de uma legislação que regulasse esse tema também. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente pode dizer que isso está afrontando sim a democracia. Está afrontando demais a democracia, que prevê, como eu disse aqui para vocês, a participação do povo. O povo, na própria Constituição, já está escrito. Né? A participação do povo se dá através dos seus representantes. Quem são esses representantes? Aqueles que vocês votam. É um voto só, mas é aqueles que vocês votam. É muito importante esse seu voto que você dá
porque isso vai construir a democracia. As suas vontades estarão espelhadas nas decisões e nas ações de deputados e senadores que vocês votaram. E olha só o que está acontecendo. A omissão do Congresso, da Câmara e do Senado em determinados temas, e aqui é um exemplo disso. Não era para ter já uma lei falando do quando é permitido e quando não é? Ué, mas já tem a lei penal, então para que o Supremo está decidindo isso? O Supremo deveria falar sim para a ação do PSOL. Poxa, meu amigo, está escrito no Código Penal, se você quiser mudar isso, é aí dentro do Congresso Nacional, vai lá, altera o Código Penal e coloca lá. Quem vai votar são os representantes do povo. O deputado vai consultar os seus eleitores e vai dizer sim ou não. Na questão a mesma coisa. A mesma coisa, assim, é no Congresso Nacional. Contribuição sindical, Congresso Nacional. Impeachment, já foi. Já era. Foi o Congresso que definiu a questão do impeachment dela. Não volta mais. E por último, o marco temporal. Cadê a legislação? Curiosamente aqui, essa semana apareceu aí o Estatuto do Nascituro e existe em trâmite uma lei falando sobre o marco temporal. Vamos ver onde é que vai dar isso. Então, essa é a democracia. Então, eu vejo, ou melhor, eu não vejo com bons olhos essas decisões que eu anotei aqui e acabei de falar para vocês do Supremo Tribunal Federal. E olha, a ausência de poder não existe. Se o Congresso não se posiciona para definir determinados temas, determinadas pautas, determinadas questões, o Judiciário vai entrar e vai fazer por eles. Afinal de contas, o Judiciário foi demandado. Seria muito melhor, na verdade, que o STF não tivesse decidido nada sobre isso, que ele tivesse simplesmente despachado para a Câmara e para o Senado. Vocês têm 60 ou 90 dias para aprovar uma lei regulando isso. O que vocês fizerem eu respeito. Afinal de contas, vocês são os legisladores. Nós aqui cuidamos das demandas judiciais. Eu acho que esse seria o correto. Esse seria a posição mais importante que o Supremo deveria tomar. Mas não, eles simplesmente agora eles estão decidindo quando não há uma definição prevista em lei, eles acabam decidindo. A gente precisa tomar muito cuidado com essa situação e precisamos cobrar muito, mas muito mais dos nossos representantes.